seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no programa Passa no RH, na TV Ambiental. Aqui você sempre fica muito bem informado sobre práticas a serem executadas dentro da sua empresa. E no programa de hoje vamos conversar sobre uma história, conhecer uma história de um empresário que estava em busca de melhorias, de boas práticas para dentro da empresa dele. E por meio de uma postagem no LinkedIn de uma grande empresa, ele conseguiu solucionar o problema dele. Então fica ligadinho aí, porque o programa Passa no RH já está no ar. Essa é a Time-Now Engenharia. Há mais de 20 anos no mercado, presta serviços em todo o Brasil. Grandes empresas fazem parte do portfólio, como a Capixaba Biancogres, Fiat, Nestlé e Fibria. E foi por meio da postagem de uma prática do programa de ideias da corporação que fez a diferença e provocou mudanças significativas para uma pequena empresa. É a comunicação aliada com a inovação. É fácil dizer sobre uma estratégia simples que gere resultado, mas como fazer isso na prática? Antônio Toledo, ele que é o CEO da Time-Now, vai contar pra gente a respeito dessas boas práticas, a respeito desse projeto de inovação que existe aqui dentro e que tem sido inspiração para outras empresas. Olá, Ana. Então, na Time-Now, a gente, a partir da construção da estratégia, quando a gente estabeleceu que a Time-Now ia se posicionar como uma empresa de solução de gerenciamento de projetos, e a gente entende que para ser uma solução em pleno século XXI, a gente precisa que a inovação faça parte dessa solução e a gente precisava incorporar a inovação à nossa estratégia. Foi quando a gente estabeleceu o programa InoveNow. Na base dele está a geração de ideias. O que a gente quer com a geração de ideias? É permitir que todos os nossos 700 colaboradores participem do programa dando ideia. Então a gente tem todo um programa estruturado em incentivos, que faz uso de um software que permite a troca de informação entre os colaboradores, que permite que os colaboradores recebam elogio, recebam informações, recebam inclusive contribuições de outros colaboradores. Para você ter ideia, hoje a gente já tem quase 1000 ideias no primeiro semestre sendo gerada por todos os nossos colaboradores. Então, essa é a estruturação básica do programa InoveNow, que tem, como eu já disse, na base dele toda uma estrutura de geração de ideias para que isso nos torne uma empresa inovadora e que a gente tenha no nosso DNA a cultura de inovação. Quando você fala sobre esse trabalho da base, é aí que entra os recursos humanos junto com essa base de inovação? Sem dúvida nenhuma, né? Porque na base a gente está falando da construção da cultura. Então, os recursos humanos têm um papel fundamental em qualquer organização, no sentido de mudar, de aperfeiçoar, de até mesmo construir uma cultura. Quando eu disse sobre uma ideia simples, mas que gerou resultado, e resultado para uma outra empresa, que foi o caso, né, da Suprevix, quando vocês fizeram essa postagem no LinkedIn, vocês esperavam que geraria tal resultado para outra empresa? Olha, a gente ficou muito feliz porque eu tenho uma convicção, e a gente traz um pouco disso aqui para a Time-Now, que inovação só pode ser construída através da interconexão de uma rede que compartilha conhecimento e que troca experiências. Então é por isso que a gente coloca tudo que a gente faz em redes sociais, em eventos, no ecossistema de inovação, porque a gente acredita que isso não é feito de forma isolada, que isso é feito de uma forma coletiva. E isso é que vai fazer com que a gente de fato seja uma empresa inovadora. E para entender melhor esta história, nós convidamos o Luiz Atílio Faé, ele que é o gerente de vendas da Suprevix, uma empresa que está no mercado há mais de 15 anos e trabalha na prestação de serviços de aluguel e gerenciamento de todo o processo de impressão para escritórios. Luiz, qual era o momento que a empresa vivia quando você viu esse post? O momento da empresa era um momento que os funcionários eles estavam bem desmotivados, né? Não tinha uma união bacana, então aquele momento eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa diferente para fazer a minha equipe alavancar. Então aquele foi o momento chave para eu startar uma ideia original, uma ideia bacana, e foi quando eu vi a ideia da Time-Now. Luiz, então você estava no momento no LinkedIn onde você
tinha esperança, estava na esperança de conseguir alguma coisa que fizesse a diferença. Isso, eu estava buscando na internet, em outros canais, alguma ideia bacana que eu pudesse alavancar uma motivação maior da minha equipe. Aí eu fiz a caixinha da fábrica de ideias da Subrivix e foi um sucesso, todo mundo participou. Quando você viu essa ideia, você sentiu que aquilo que foi colocado em prática no Time Now, de acordo com a cultura deles, tinha a ver também com a cultura de vocês? Sim, eu tive até um feedback de uma pessoa no LinkedIn dizendo que a melhor coisa pra você fazer é ver o chão de fábrica, né? Que eles usam muito isso em indústria. E realmente era aquilo que eu precisava mesmo ver o chão da minha empresa, como que ela estava. Então eu peguei essa ideia e joguei para eles, porque a gente não tinha um canal de comunicação com o funcionário para saber o que ele sentia. Então esse foi o momento chave de aplicar a ideia. Para estimular o funcionário a participar e colaborar nas soluções, o RH precisa estar atento e promover ações adequadas. O RH, no contexto de uma empresa que está pensando em formas de inovar, ele é um catalisador, um promotor de ideias. A partir de questões simples, como uma caixa de sugestões, onde ele pode estimular toda essa equipe a trazer ideias, propor críticas, fazer sugestões, e mais estruturadas ou não, mas muito mais como uma área que vai fomentar o pensar fora da caixa, o estimular o comportamento e a atitude de pensar, de sugerir. Às vezes, a gente tem soluções muito simples que podem partir de colaboradores, porque são eles que vivenciam os processos, são eles que, na maioria das vezes, vivenciam os problemas. E, por vezes, se gasta dinheiro com soluções enormes e que, dentro de casa, poderia ser muito bem valorizado se abríssemos a ideia a escutar as nossas equipes e entender melhor o que elas poderiam nos propor de soluções. Quando uma empresa ela não possui uma área de gestão de pessoas, mas tem como vocação e interesse genuíno a inovação, ela pode se propor a fazer o que a gente considera no mundo de recursos humanos o passo primordial dentro de uma área, dentro de uma empresa: ouvir seus colaboradores. Quando ela se propõe a ser uma empresa aberta, a receber críticas, a dar a chance que as pessoas tragam alguma ideia e ela incentive minimamente ouvindo e não criticando e não já rechaçando e dizendo a sua ideia não funciona, ela por si só se torna uma fomentadora de atitudes inovadoras. Uma rápida pausa para os comerciais e a gente continua com esse bate-papo, hein? Sai daí não. Estamos de volta, eu estou ao lado do Toledo, ele que é CEO da Time Now, uma empresa que tem gerado muitas ações inovadoras, tem uma meta, aliás, muito ousada, né, Toledo? Agora, dentro dessa prática que a gente tem falado, que serviu de inspiração para uma empresa, internamente para vocês, o quanto ela tem gerado resultado? Sem dúvida, ela tem gerado resultados muito positivos para nós. Primeiro porque muitas ideias nós já implementamos e elas geram os benefícios imediatos. Às vezes ideias simples, mas que trazem benefícios, que nos fazem pensar diferentes, que trazem ganhos para a organização. Essa tarefa não é uma tarefa fácil, isso requer todo um empenho muito grande da organização, mas a gente acredita que isso traz resultados, a gente não abre mão disso, de envolver todos os nossos colaboradores, porque a gente acredita que só assim a gente vai construir a cultura. Então, aproveitando isso, eu queria que você desse um exemplo para as pessoas que estão nos assistindo daquilo que vocês já colocaram em prática dentro dessas ideias que foram sugeridas e que foi muito assertivo para vocês. Então, uma ideia específica de um ponto muito ligado ao nosso negócio, a gente faz uma série de atuações em campo e antes a gente usava formulário em papel e hoje a gente faz uso de um aplicativo no celular que substitui o papel, que dá uma confiança, uma produtividade muito maior no trabalho. Essa é uma ideia, mas a gente tem várias outras ideias que talvez sejam até um pouco mais simples hoje pelos avanços que a gente tem de tecnologia. A gente realiza alguns eventos, hoje mesmo a gente vai ter um evento lá na empresa e a gente consegue hoje por streaming permitir que todos os colaboradores de todas as unidades possam assistir o evento, então a gente consegue integrar todo mundo hoje usando a tecnologia. Essas foram algumas das ideias que os nossos próprios colaboradores nos deram.
Entre as boas práticas de uma empresa está o compartilhar de ideias, não só internamente. A partir do momento que a corporação lança externamente uma ação positiva, ela gera oportunidades. O bacana de empresas, de projetos como o da Time Now, é a gente pensar o quanto que a colaboração, o abrir a ideia para que outras pessoas possam também se beneficiar delas, traz muito o conceito daquela questão de você pensar o princípio de abundância, de o quanto que uma solução pode, por abundância, gerar outros ganhos em outras empresas. A ideia da Time Now pode ir até onde a gente nem faz ideia. E isso fala muito de crenças e de uma cultura de empresas que pensam soluções muito mais do que problemas, que estão muito mais abertas a colaborar de forma genuína e que não pensam que manter aquilo só no seu mundo, fechadinho, é o que vai dar o sucesso. Porque ao contrário, o que a gente vem percebendo é que as empresas que mantêm ainda aquela cultura de tudo muito fechado, de que eu não te conto, eu não posso compartilhar uma ideia, ela está muito mais voltada para um princípio de escassez, de pobreza humana, de não crença no humano e de não entender que ela pode ganhar muito e se beneficiar e beneficiar os outros a partir de uma ideia simples, como colaborar. Então, por vezes, vale a pena as empresas pensarem até onde eu levo a competitividade, até onde eu levo o não compartilhar ideias e o quanto que isso dentro da minha organização ou para fora dela vai gerar muito mais escassez do que abundância e o quanto que inovar, mostrar novas coisas ao mundo, colaborar pode trazer para essa empresa muito e maiores retornos do que ela jamais inventou ou pensou. Luiz, eu costumo dizer que as boas práticas, essas ações que fazem a diferença, elas devem ser realmente, não vou dizer copiadas, né? Porque tudo pode ser modificado e ainda assim melhorado. Mas como foi para você colocar em prática essa ideia? Igual como você falou, né? O negócio é melhorar, tá sempre o tempo todo buscando novas ideias. Então essa prática foi assim, como eu vi a equipe um pouco desmotivada, eu falei assim, cara, eu tenho que colocar esse negócio em prática o mais rápido possível. Foi um sucesso, todo mundo respondeu, todos os quesitos, responderam o que eles não gostam, responderam o que eles gostam, deram sugestões de processos, deram sugestões, ideias novas, bacanas. Então a receptividade foi muito legal e você via que a equipe toda, até algumas pessoas se juntaram, poxa, o que você achou disso aqui? Era uma coisa em segredo e acabou que uniu todo mundo e foi assim, foi fenomenal. O resultado foi tudo e mais um pouco que eu esperava. Como a prática deu tão certo, ele quis jogar isso para as redes sociais, né? Você quis trazer isso a público, como que foi esse processo e falar também quem foi a fonte inspiradora, como que foi esse contato com a Time Now? Depois que eu fiz essa fábrica de ideias da SupriVix, eu busquei o diretor da Time Now, né, o CEO, que é o Antônio Luiz, eu perguntei a ele, fui bem direto, falei assim, Antônio, preciso fazer uma postagem no LinkedIn, porque eu achei a ideia fenomenal, eu fiz uma melhora e eu queria mostrar o resultado para as outras empresas, né, no LinkedIn. Aí ele autorizou, Luiz, não tem problema nenhum, pode marcar a Time Now, pode marcar meu nome, sem problema nenhum. Eu fui lá, fiz, coloquei na internet, o pessoal adorou, muita gente elogiou, então teve várias curtidas, né, teve bastante gente mandando mensagem, então assim, foi bem bacana, foi bem produtivo, não só para a SupriVix, mas como para a Time Now e para outras empresas também do ramo ou de outros ramos. Ele falou de resultados, eu falei que agora há pouco nós vamos saber um pouco mais sobre esses resultados, não é mesmo? Então fica aí, sai não, que a gente volta já já. Programa Passa no RH. Realização Hopen Consultoria. Levamos pessoas e empresas ao seu máximo potencial. Hopen, soluções com pessoas. Oferecimento TOTUS, soluções de gestão que atendem seu negócio de ponta a ponta. Tudo na nuvem e por assinatura. KSI Benefícios, os melhores benefícios para seus colaboradores, com a melhor gestão para a sua empresa. Forhands Conexões Assertivas. Contrate os melhores profissionais por meio de uma terceirização inteligente e alcance melhores resultados para a sua empresa. Use RH, a plataforma digital que ajuda você a gerir equipes com qualidade e foco em resultados. Use RH, fácil de usar e medir. Comece agora.
conforme prometi, chegou o momento do Luiz falar sobre esses resultados, né, da implementação dessa caixinha de perguntas, com perguntas muito diretas, rápidas, foram apenas 4. Me diga o quanto valeu a pena e de que forma valeu. Para mim, valeu 1000%, não foi 100% não. A resposta que eu obtive dos colaboradores, as ideias que eles me deram, todo o retorno, o carinho que eles me deram, me valeu muito a pena. Então, o resultado foi mais do que esperado. Em relação ao aproveitamento dos colaboradores, qual foi a sua percepção? Eles te agradeceram, mas agradeceram pelo quê? O que isso gerou neles? Gerou uma satisfação muito grande neles. A gente despertou uma parte de sentimento de dono, né, que a gente fala muito nessa. A gente vê que colaboradores de algumas empresas não têm esse sentimento, então a gente estava tentando resgatar esse sentimento de dono dos nossos colaboradores, e foi aí que eles entraram mesmo com ideias em prol da empresa, aquela coisa assim de querer abraçar mesmo, de querer cuidar que é uma família, né? Então a gente vive o tempo todo mundo junto, a gente passa menos tempo em casa do que na empresa. Então realmente você vê aquela interação, aquele carinho, aquele sentimento de dono aflorando novamente em cima das ideias que a gente implementou. Agora eu queria que você falasse em relação ao resultado, Luiz, o quanto isso mexeu com o resultado da empresa, com os serviços que vocês prestam ou financeiramente, de que forma? A gente viu um resultado muito bacana na parte de prospecção, de clientes. A motivação aumentou bastante. Você vê o colaborador correndo mais atrás dos resultados da empresa. Algumas ideias como o Super Vikings, né, que é uma nova raça, a gente não é mais, até brinca lá na empresa que a gente não é mais humano, agora a gente é Super Vikings, que a gente é guerreiro, que a gente é forte, que a gente vai para cima. Então isso aí está mudando bastante a cultura da empresa, então está ajudando bastante o pessoal a alavancar, a bater as metas, a correr atrás dos resultados, a diminuir chamado, a aumentar a satisfação do cliente. Então o impacto está sendo bem produtivo. Eu vou aproveitar esse momento porque é importante para quem ouve. A gente sempre fala dos acertos, né? Mas aconteceram erros dentro disso? Sem dúvida. O processo é uma jornada, como eu disse, né? E você não acerta desde o começo. Esse programa foi lançado no ano passado e ao longo do ano passado a gente percebeu que algumas coisas não funcionaram bem. Por exemplo, nós colocamos poucos avaliadores, então eles acabavam virando um funil e um gargalo para que as ideias fluíssem. A gente usou métricas equivocadas de reconhecimento, então as pessoas às vezes ganhavam uma pontuação simplesmente por dar um volume grande de ideias, não necessariamente ideias que eram aprovadas, ganhavam a mesma pontuação às vezes de quem tinha uma ideia aprovada. Então foram ajustes que a gente foi aprendendo ao longo do processo, e muitos deles mencionados pelos próprios colaboradores, então que demonstra a intenção deles de participar, de contribuir para o processo. E ao longo do tempo a gente foi ajustando isso e melhorando o programa, mas ele é vivo e a gente entende que ele vai evoluir, vai melhorar com o tempo. Hoje, além da geração de ideias, a gente envolve também todo o ecossistema de inovação dos lugares onde a gente está. Aqui em Vitória, a gente tem se envolvido com startups, promovido hackathons, promovido encontro com pessoas e empresas inovadoras. Então, é um mecanismo vivo onde a gente vai aperfeiçoando o programa Inovinal de tal forma que ele fique cada vez mais importante, como eu já disse, na condução do caminho para a gente atingir os nossos objetivos estratégicos. Com esse olhar dos recursos humanos, o que você diria que é mais assertivo? É a valorização das pessoas? Sem dúvida nenhuma, né? Eu acredito que isso, independente do negócio que qualquer empresa esteja inserida, mas em serviços eu não tenho dúvida nenhuma, e a Terminal é uma empresa de serviços, a gente faz gerenciamento de projetos, um serviço muito especializado, muito técnico. E se eu não valorizar as pessoas, se a gente não permitir a participação das pessoas, se a gente não permitir a interação, a troca entre as pessoas, seja para inovação, seja para um assunto técnico, seja para resolver um problema, a gente não vai conseguir de fato atingir os nossos objetivos. Então, na base de tudo, sem dúvida nenhuma, estão as pessoas, né? Através delas que a gente vai conseguir ter sucesso no nosso negócio aqui na Terminal.
Ações como o da Time Now, onde você se propõe a ouvir, a receber críticas, ideias, sugestões de colaboradores, normalmente tem o impacto de propagar dentro da organização uma motivação, um engajamento que por vezes gestores não fazem ideia do quão positivo isso pode ser, porque isso promove no colaborador a sensação de dono, de que de verdade ele deve ter um olhar diferente sobre o que acontece em volta dele e de que nem sempre as soluções vão vir de fora. Por vezes, soluções vêm de dentro e que podem sim e devem ser valorizadas, desde a mais simples à mais complexa, e que independente se vão ser executadas ou não, cabe sim, tanto ao RH quanto à empresa que se propõe a ouvir seus colaboradores, a dar uma devolutiva. Uma vez que você pediu sugestões, é legal, é de bom tom devolver para as pessoas o porquê aquela ideia não foi possível ser colocada em prática, o que faltou. Assim, você estimula a tua equipe a pensar cada vez melhor e a avançando na forma de raciocinar e pensar novas ideias. Agora, pedir soluções e não dar satisfações ou mesmo nenhum tipo de retorno ao colaborador é por vezes bem desmotivador. Então, sugestão é: motive seu colaborador abrindo a possibilidade para que ele possa fazer críticas, sugestões, que ele proponha ideias e ajude-o a construir cada vez mais e de forma mais estruturada as ideias, dando a ele o feedback e a possibilidade de ver as suas ações e as suas sugestões vividas na prática. Não saia daí, o programa está chegando ao fim. No último bloco, vamos falar sobre a importância de compartilhar essas boas práticas para que seja um espelho para outras empresas. Estamos de volta agora no nosso último bloco. Vou pegar uma palavra sua que você disse que inovação para você também é compartilhar. A Jaciara também disse que a questão do compartilhar mostra que a empresa ela não tem uma escassez, né, uma escassez de ideia. Então, como que é esse trabalho da Time Now, essa cultura, esse compartilhar, esse levar, né, de transpor essas quatro paredes com boas ideias e boas práticas? Como eu já havia dito, né, a gente tem uma crença na Time Now que hoje o mundo opera em rede, né, uma rede interconectada, onde a construção ela se acelera na medida que você compartilha, que você troca experiência. Então a gente tem uma crença muito grande que assim que a inovação vai acontecer. Não é à toa que hoje a gente investe em encontros, em pontos de contato com todo o ecossistema capixaba e até fora daqui de inovação, que a gente troca experiência com os nossos clientes, que a gente troca experiência nas redes sociais, que a gente promove a integração de todos os nossos colaboradores, sempre no sentido de haver esse compartilhamento, essa troca. E isso está muito alinhado com um dos valores da Time Now, que é a integridade, né? Para nós, integridade nada mais é do que fazer o bem, do que fazer o melhor. E a gente só consegue fazer isso se de fato você se permitir trocar, se de fato você se permitir compartilhar. E a gente tem certeza que esse mecanismo, como você bem disse, Ana, ele promove a abundância e não a escassez. E é um pouco disso que a gente acredita e a gente tenta fazer aqui na Time Now. Luiz, falamos da importância da valorização, né, desse espaço aberto para os colaboradores. Agora, a sua preocupação também com esse colaborador é que este resultado não seja gerado somente dentro da empresa, mas para a vida deles? Sim, sim. É um projeto nosso da Suprivix de estar projetando nosso colaborador não só dentro da empresa, mas para a vida também. Então, nós já temos projetos, já está em andamento projetos dos colaboradores, que é o Suprivix que convida os colaboradores. Então, a gente está capacitando na área de vendas, na área de tecnologia, e a gente vai começar agora também na parte de maquiagem, cuidado da pele, discussão sobre doenças de pele, doenças sexualmente transmissíveis. Então, são coisas que a gente tem que passar para frente. Que o colaborador não é só dentro da empresa, a gente tem que olhar para ele fora da empresa também. Então, capacitar ele para a vida, ajudá-los com o financeiro, uma aula de finanças bacana, para ele não se endividar. Então, isso é muito bom. Isso traz resultado para a empresa também. Que reflete, né? Agora, eu queria para a gente poder finalizar o seguinte: você viu essa prática, né, da Time Now? Como que você avalia práticas como essa
de grandes empresas quando são colocadas a público. Você acha que as empresas deveriam fazer mais isso? Ah, com certeza, porque se não fosse uma postagem dessa, eu não teria colocado em prática na Suprivix. Então, eu acho que realmente as práticas das empresas que elas colocam, que obtêm um sucesso bacana, elas devem sim realmente divulgar para as outras empresas implementarem nelas ou até mesmo aprimorar essas ideias. Então, eu acho que, como a gente fala, juntos somos mais fortes, né? Então, quanto mais ideia, mais conhecimento a gente tiver, melhor. O programa Passa no RH chegou ao fim. Então, vocês conheceram essa história, uma história inspiradora de boas práticas e de inovação, o que é necessário toda empresa inovar, mesmo que sejam pequenas ações. Eu fico por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando, toda quinta-feira, um programa inédito para você. E você pode assistir todos os dias, às 6h30 da manhã, às 8h15 da noite e à 1h da manhã. Um grande beijo. Tchau. Programa Passa no RH. Realização Roupen Consultoria. Levamos pessoas e empresas ao seu máximo potencial. Roupen, soluções com pessoas. Oferecimento TOTUS, soluções de gestão que atendem seu negócio de ponta a ponta. Tudo na nuvem e por assinatura. KSI Benefícios, os melhores benefícios para seus colaboradores, com a melhor gestão para a sua empresa. Forhands Conexões Assertivas. Contrate os melhores profissionais por meio de uma terceirização inteligente e alcance melhores resultados para a sua empresa. Use RH, a plataforma digital que ajuda você a gerir equipes com qualidade e foco em resultados. Use RH, fácil de usar e medir. Comece agora.